TV EducaIF, o canal da educação de Imperatriz. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é átomos. Vamos entender melhor esse assunto? Mas afinal, do que é feita a matéria? Quando você pensa num pedaço de madeira, se eu pudesse dividi-lo ele infinitas vezes, até que ponto que eu conseguiria chegar? Qual seria a menor estrutura? Vamos relembrar que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar, ou seja, volume, e tem peso. Quando você vai em uma farmácia, você sobe na balança. É natural que nós falamos que, olha, eu tenho tanto peso, eu peso tanto. Mas, na verdade, aquilo que aparece na balança é a nossa massa. A massa é a quantidade de matéria que um produto possui. O peso é uma força. Então, para calcular essa força, eu teria que multiplicar a massa vezes a aceleração da gravidade da Terra. A aceleração da gravidade da Terra, ela é representada, ela é arredondada para o número 10. Vamos ver um exemplo? Uma pessoa possui 46 quilos de massa. Se eu for calcular o peso que essa pessoa possui, ela teria 460 newtons de força-peso. Ou seja, a multiplicação da massa pela aceleração da gravidade da Terra. A matéria também possui outras propriedades. Exemplo, inércia é a capacidade que ela tem de se tornar em movimento ou de ficar parada. A massa, como vimos, é a quantidade de matéria que um elemento possui, que uma matéria possui. O volume é o espaço que é ocupado por essa matéria. A impenetrabilidade é aquela máxima de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, são impenetráveis. A compressibilidade significa que quando você aplica uma força sobre uma matéria, ela se comprime. Porém, se você deixa de aplicar essa força, ela retorna ao seu estado inicial. Aqui nós temos, então, a elasticidade. A divisibilidade significa que essa matéria pode se dividir em infinitas porções. A descontinuidade e indestrutibilidade é que a matéria ela não se esgota. Ela não tem a função de ser criada do nada. Portanto, ela é sempre transformada. Vamos entender o que são átomos? Átomos é a unidade fundamental da matéria. Os cientistas descobriram que a matéria ela pode chegar a um nível indivisível. Até então, acreditava-se que o átomo era a menor parte da matéria. É uma estrutura que chegou a ser chamada de átomo devido a um termo grego que significa indivisível. Podemos dizer que um átomo identifica um elemento, portanto, nós temos a menor fração, que é a identificação do elemento, através de um átomo. Podemos observar essa configuração. Nós temos um núcleo com algumas unidades e em volta as unidades de outro tipo. Vamos entender melhor qual é a estrutura do átomo? O átomo ele possui um núcleo com cargas positivas, que são chamadas prótons, e cargas neutras, que são chamadas nêutrons. Em volta desse núcleo, nós temos a eletrosfera, que é a carga negativa do átomo. Se eu somo a quantidade positiva com os nêutrons, eu tenho a massa atômica. Quando eu observo apenas a carga positiva, eu digo que é o número atômico do átomo. Por exemplo, você tem o seu RG de identificação. O que identifica o átomo é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Exemplo, oxigênio, número atômico 8. Esse elemento possui 8 prótons. Portanto, o único elemento que possui o número atômico 8, que possui 8 prótons, é o oxigênio. A eletrosfera, portanto, é a quantidade de elétrons que nós temos. Numa situação em que um átomo é neutro, nós temos sempre a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas vamos ver como que é a representação desse elemento? Observe aqui a imagem. Nós temos o elemento X. Acima dele é o número de massa. Como nós aprendemos, a massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Abaixo nós temos o número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons, carga positiva, lembra? Que identifica esse elemento. Como exemplo aqui nós temos o carbono. O carbono ele é representado pela letra C. Ele possui número de massa 12 e número atômico 6. Então, se a massa dele é 12
e o número de prótons é 6, significa que ele também tem 6 nêutrons. Porque se eu for somar os prótons e os nêutrons, eu tenho a massa. Então, se eu somo 6 mais 6, que é a quantidade de nêutrons, eu tenho uma massa que é 12. Como eu disse para você, numa situação em que o átomo é considerado neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Porém, há situações em que esse átomo pode ganhar elétrons, que é a carga negativa, e pode perder elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica positivo. Se ele ganha elétrons, ele fica negativo. Então é formado esse íon, que é um átomo com carga, porque ele perdeu ou recebeu elétrons. Então, de novo, não esqueça disso. Quando o átomo perde elétrons, ele perdeu a carga negativa. Consequentemente, a carga positiva se sobrepõe. Ele é representado como positivo. Se ele ganha elétrons, ganhou carga negativa. Consequentemente, ele é um elemento negativo. Vamos observar a imagem. Aqui nós temos um átomo neutro. Observa. Ele tem 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Quando ele ganha um elétron, ele é chamado de ânion. Aqui eu tenho um elemento que possui uma carga negativa a mais. Se eu pudesse representá-lo, eu ia colocar ele -1, porque ele recebeu uma carga negativa. Do lado direito, nós temos 3 cargas positivas no elemento neutro e 3 cargas negativas. É um átomo neutro. Porém, ele perdeu uma carguinha negativa. Se ele perde uma carga negativa, ele fica positivo. Ele forma o que a gente chama de cátion. Vamos olhar mais um exemplo. Aqui nós temos o magnésio. O magnésio tem número atômico 12. Ou seja, ele tem 12 cargas positivas e 12 cargas negativas, porque ele é neutro. Com a formação de um cátion, 2+, significa que ele perde 2 elétrons. Perdeu 2 cargas negativas, portanto ele fica positivo. Quantos elétrons ele perdeu? 2. Então nós temos aqui uma carga que é magnésio 2+, porque ele perdeu 2 elétrons, tá ok? Vamos olhar o oxigênio no exemplo do lado? O oxigênio tem número atômico 8. 8 prótons e 8 elétrons. 8 cargas positivas, 8 cargas negativas. Se ele recebe 2 elétrons, aqui nós temos a representação como 2-, porque ele recebeu 2 cargas negativas, ele fica com 10 elétrons. O elemento químico magnésio, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização da fotossíntese, sob a forma de íons Mg2+. Pergunta: pode-se afirmar que o número de prótons e elétrons presentes no íon magnésio são... Aqui nós temos, lembra? Número atômico 12. Então, a quantidade de prótons se mantém 12. Porém, ele está com carga positiva, mais 2. O que significa isso? Que ele perdeu 2 cargas negativas. Consequentemente, esse elemento vai ter número de prótons 12 e número de elétrons 10. Essa foi a nossa aula sobre átomos. Eu espero que você tenha gostado e até uma próxima.